Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas. Hoje teremos como tema conservação de alimentos. Vamos lá? Ok? Então, vamos aqui ao nosso slide de apresentação, conservação de alimentos, né? E cuidados com os alimentos. Vamos abordar nessa aula as técnicas utilizadas para conservar os alimentos e bebidas, tanto as técnicas utilizadas pelas indústrias, quanto as técnicas que devemos utilizar após adquirir esses produtos, para que eles possam ser conservados por mais tempo e com condições que mantenham a sua qualidade e condição adequada para o consumo, ok? Então, gente, a importância da conservação dos alimentos. A conservação correta destrói bactérias e enzimas. Isso não só evitará doenças alimentares, como também vai prolongar a vida útil desse produto, certo? Então, eu tenho aqui uma indicação. A chegada de um alimento até a nossa casa é consequência de um longo processo de produção. Ou seja, foi produzido, passou por todo aquele processo produtivo que o produto tem que ter, seja ele de origem animal ou vegetal. Depois de colhida, a matéria-prima passará por algumas etapas que objetivam a garantir mais a qualidade e validade desse produto, certo? Aqui nós estamos falando de processo dessa matéria-prima, que ela foi aqui modificada para se tornar um produto, ok? A simples produção de alimentos não é tudo, certo? A conservação de alimentos mantém da melhor maneira possível as suas condições naturais tem sido a preocupação constante. E aqui entra a conservação. Como é que isso se mantém? Como é que a gente pode conservar alimentos? Seja ele in natura, seja ele processado, como devemos conservar? Como a indústria faz esses processos? E como nós também deveremos fazer em casa, ok? Então, os processos de conservação têm por objetivo evitar as alterações nos alimentos, sejam elas de origem microbiana, enzimática, física ou química. Vamos ver agora os tipos de tratamentos existentes: conservação pelo calor, conservação pelo frio, conservação pelo controle de umidade, conservação pela adição de soluto, conservação por defumação, conservação por fermentação, conservação pela adição de aditivos e conservação pelo uso de radiação, certo? Esses são todos os métodos de conservação que a indústria utiliza para nos trazer produtos com mais durabilidade e confiabilidade e em segurança alimentar. Então, aqui a gente tem os métodos de conservação. O ser humano percebe a necessidade de conservar os alimentos há séculos. Não faltam técnicas manuais e industriais para fazê-los. Ok? Então, aqui eu separei alguns desses métodos mais comuns para a gente interagir aqui na nossa aula. Pelo calor, nós temos a pasteurização e a esterilização. São os mais conhecidos.
ao se elevar a temperatura dos alimentos, os micro-organismos são eliminados e a comida terá um tempo de conservação ampliado, ok? Isso exatamente pela a utilização do calor. E como nós sabemos, alguns micro-organismos não sobrevivem a certas temperaturas. Então, a pasteurização é um tratamento térmico utilizado para aumentar o tempo de prateleira dos alimentos, destrói os micro-organismos e inativa algumas enzimas. Temperatura muito elevada, pouco tempo, a gente tem o UHT, né, que é o Ultra High Temperatura, certo? E aí a gente tem aqui no UHT de temperaturas de 130 a 150, de 3 a 5 segundos. E aqui a gente tem como exemplo o leite de caixinha, né? Eles são feitos sobre essa pasteurização, né? Ultra high, tá? A altas temperaturas. A gente tem um outro método aqui, que é alta temperatura, pouco tempo, que é o HTST, né? Que é o High Temperature and Short Time, certo? Que é alta temperatura em pouco tempo, short time. Então, eles estão aqui a 75 graus, de 15 a 20 segundos. E aqui a gente tem os leites tipo A, B, C, que estão nessa faixa de temperatura com esse tratamento. E nós ainda temos de baixa temperatura e maior tempo, que é o LTLT, certo? Que é o Low Temperatura Large Time, que nesse caso aqui a gente tem 65 segundos por 30 minutos. Nesse caso aqui a gente tem sorvetes, tá? Que são aqui a uma temperatura mais amena, certo? Então, o processo de pasteurização normalmente é combinado com outras técnicas de conservação. Nesse caso aqui, geralmente, eles utilizam o resfriamento para aumentar o tempo de prateleira e diminuir a quantidade de micro-organismos que possam existir. Ok? Vamos para o próximo método, que é a esterilização. A esterilização é um processo no qual o alimento é aquecido a altas temperaturas, ultra temperatura aqui, tá? Então, nesse caso, né, por um certo período de tempo, em minutos ou segundos, dependendo realmente desse produto e o que ele vai querer realmente inativar, né, ou realmente destruir esses micro-organismos. De modo que ocorre a destruição de enzimas, esporos e micro-organismos patogênicos. Esse processo produz perdas na qualidade nutricional e sensorial do alimento. E aqui eu citei alguns exemplos, né, de como ervilha, milho, feijão enlatado, né, a maior parte desses alimentos enlatados, eles são esterilizados. Quem já teve a oportunidade realmente de abrir uma ervilha em lata, você vê que ela tem uma coloração, né, totalmente assim, um verde quase que desbotando, né, porque ali houve esse processo, né, de esterilização e esse produto passou por essas altas temperaturas, daí então realmente ele perde, né, algumas qualidades sensoriais dele, como no caso a cor e a textura, principalmente, ok? A gente tem uma outra técnica
né, que é o branqueamento, que é uma técnica extremamente saudável, porque é um tratamento térmico utilizado sobre a forma de água quente ou vapor para a inativação dessas enzimas, certo? Esse processo mantém um bom nível nutricional, preserva os sabores e destrói os micro-organismos indesejados. Normalmente é feito em vegetais para serem congelados em seguida. Daqui então, aquele que eu disse para vocês, geralmente um tratamento para o calor, ele sempre pede um outro tratamento para o processo. Tá? E no caso do branqueamento, né, ele é resfriado e depois você pode colocar esse produto para congelar. Daqui então eu trouxe aqui um esquemazinho de ilustração para vocês verem como é uma técnica simples e eficaz, tá, de branqueamento de brócolis. Nesse caso a gente vai cortar aqui, né, vai fazer a higienização prévia, logicamente, tá? Então vai cortar aqui a base, vai tirar aqui um pouco desse excesso aqui do brócolis, e esse excessozinho aqui não será desperdiçado, nós poderemos, né, a gente pode utilizar isso depois para fazer um refogado, um arroz, tá? Ou até mesmo fazer um caldo de legumes. O caule e as flores, ó, aqui, já todos cortadinhos. Você pode deixar de molho em água e sal. E um limãozinho por 7 minutos para dar uma saborizada. Você vai branquear, aqui já tá a água fervente, e aí você bota por 3 minutos para que esse produto possa ser branqueado. Você aguarda os 3 minutinhos, você resfria também por 3 minutinhos em água gelada com gelo, e daí você escorre, deixa reservado e está pronto para consumir ou congelar. Isso é uma técnica do branqueamento. Ele guarda aqui todos os valores nutricionais desse produto, porque ele não foi submetido a altas temperaturas, nem um prolongamento muito grande desse processo em água fervente. Consegue manter a cor, né, desse produto, porque você logo resfria, você para esse cozimento, então você resguarda bastante aqui a cor e a textura desse produto. Então é uma técnica muito boa para ser utilizada, né, principalmente em casa, né, na gastronomia, então é uma ótima técnica. Então a gente vem para o segundo ponto, que é a desidratação e a secagem, um dos processos mais simples de ser feito, tanto que é utilizado desde a Idade da Pedra. Tá? A gente viu lá na aula inicial, né, da história da gastronomia, que se fazia essa técnica. Tá? Eles caçavam e colocavam ali a caça exposta ao sol, em cima de pedras, né, que daí então eles até observaram que algumas pedras traziam sal, né, para esse produto, davam uma certa, né, um sabor para os produtos, ok? Então, a quantidade de água do produto, do alimento, é diminuída, geralmente pela secagem, e depois é adicionado o sal. Essa prática é mais comum com as carnes e os grãos. Pode acontecer através da evaporação ou sublimação, certo? É retirado a água desse alimento, tá? Esse mecanismo permite conservar o alimento, diminuir o crescimento de micro-organismos e diminuir a atividade enzimática. O processo pode levar a modificações nutricionais do sabor e da cor dos alimentos. Isso por conta da
secagem. Tá? Então, realmente, aqui também há um certo modificação desses quesitos, né, de cor, né, principalmente porque como é tirado a água, né, e ele perde um pouco alguns constituintes, né, dá então perde maciez e aí há sim uma certa modificação desses produtos. E aqui a gente também tem como exemplo, né, o leite em pó e o grão de bico. Pelo frio, nós temos aqui um processo inverso à pasteurização, porque não leva calor. Nesse caso, haverá o congelamento a fim de matar micro-organismos e enzimas. A conservação dos alimentos pelo frio, os produtos são resfriados, né, pela refrigeração ou congelados. O frio dificulta a produção e a ação dos micro-organismos, certo? A gente sabe que realmente que não há realmente a morte total desses, né, micro-organismos. E também das enzimas, promovendo assim a conservação desses alimentos, certo? Então, esse frio ele vai dificultar essa reprodução desses micro-organismos. Ele vai cessar essa multiplicação, certo? Ele não vai realmente matar por completo, ok? Aqui a gente tem uns exemplos de frutas, verduras, carnes e ovos. Vamos à frente. Então, a gente tem aqui o quarto ponto, que é a substituição por gorduras. Há uma troca das gorduras insaturadas, mais propícias à oxidação, por saturadas. A trans é a mais comum na indústria de alimentos. E aqui a gente tem como exemplo, né, os produtos industrializados, né, bolachas, chocolates, sorvetes. Então, gente, o que acontece com a substituição por gorduras? Tá? A gordura de preferência da indústria é a gordura trans, certo? É a gordura trans. Devido ao menor custo de produção. No entanto, devido ao maior controle dos órgãos de saúde e a aversão do consumidor a esse tipo de gordura, a indústria vem substituindo a mesma por outro tipo de gordura saturada, como o óleo de palma, de coco, ou reduzindo o percentual de gordura nos alimentos, ou até mesmo abolindo totalmente a gordura trans, certo, gente, desses alimentos, porque a gente aqui também, nesse caso, né, com esse tipo de alimento, a gente enfrenta aí um problema de saúde pública, né, de obesidade e outras doenças a mais. Aqui a gente vem com um outro aspecto, que são os aditivos alimentares, que a indústria utiliza. A gente sabe que esses aditivos, eles foram considerados inofensivos, né, até certo tempo, mas passaram realmente a serem considerados como vilões, né? E daí então a gente sabe que eles também são muito utilizados na indústria porque realmente aumenta essa vida útil dos alimentos, né? E mais a gente também pode fazer o uso, né, de aditivos naturais, tá? Como vinagre, óleos e outros ingredientes, né, que a gente usa como conservante, o próprio limão, o sal, tá? Então, esses são
aditivos naturais que a gente tem à mão, né, dentro de uma cozinha e que pode ser realmente utilizado. Sabemos que não tem uma validade aqui tão grande quanto esses outros aditivos que a indústria utiliza, mas temos aqui, se quisermos fazer uma conservação com produtos naturais, a gente pode, certo? Outros tipos de conservação. A gente tem aqui a adição de solutos. A conservação pela adição de solutos pode ser feita das seguintes formas: pela adição de sal e a adição de açúcar. A preservação de frutas pela adição de açúcar, transformando-os em geleia, doce em massa e outros produtos similares. Ocorre pela elevada concentração de açúcar, em média de 25% a 33% de umidade. A gente sabe que é uma umidade grande, mas podem ser conservados sem maiores problemas, certo? Porque tem aqui alguns micro-organismos que não vão sobreviver a esse meio. O sal também é bastante eficaz na preservação de carnes e peixe pelo mesmo objetivo, né? Tem aqui micro-organismos que não vão também sobreviver a um meio tão salino, certo? Aqui é só algumas imagens para ilustrar, tá? Uma salga que a gente pode fazer e ela pode permanecer com esse produto aqui por alguns dias, né? A gente, em alguns restaurantes também, né? Hoje há uma técnica que as pessoas fazem, né? De uma carne que eles chamam tipo carne de sol, né? Compram a manta da carne, né? Então salga e faz como se fosse uma carne do sol. Esse é um processo de salga, ok? Temos aqui também a geleia, como falei para vocês, né? Uma geleia que aqui o percentual de umidade é grande, mas a gente tem o açúcar aqui que vai colaborar com a não proliferação de micro-organismos, tá? Nós temos também aqui frutas, né, desidratadas e glaciadas ou caramelizadas, né, que também levam essa concentração de açúcar e assim faz com que esse produto também tenha uma certa durabilidade, ok? Também temos aqui um outro processo de defumação, que consiste no processo de aplicação de fumaça aos produtos alimentícios, produzida pela combustão incompleta de algumas madeiras previamente selecionadas. Nas carnes, o contato do calor e a fumaça provocam a perda da água e a superfície fica ressecada e a coloração é estabilizada. A perda da água e a ação dos constituintes da fumaça conferem ao alimento barreiras físicas e químicas eficientes contra a penetração e a atividade de micro-organismos, certo? Essa capa protetora, gente, pode ser devido à desidratação que se processa na superfície desse produto, principalmente na defumação a quente. A coagulação proteica que ocorre durante a defumação e o depósito das substâncias antimicrobianas que existem na fumaça se condensam e ficam na superfície desse produto, certo? Tá? Então, realmente, cria-se essa capa protetora, tornando aqui uma barreira física e química eficiente contra esses micro-organismos, certo? Então, gente, podemos aqui, né, verificar que no nosso dia a dia estamos em contato com diversos produtos e que eles passam pelas mais diversas técnicas de conservação. Isso permite que quem trabalha com gastronomia tenha um acesso de produtos e ingredientes que não são típicos da sua região ou país, certo? Nós temos aqui produtos que nós estamos numa região nordeste, mas que a gente tem produtos que são praticamente da região sul, sudeste e que chegam aqui para a gente
né, em todas essas condições de qualidade ainda, e que a gente possa fazer a sua utilização também de uma forma bem longa. Assim como também tem produtos que vêm de fora, que a gente também adquire aqui, que passaram por esses processos e por conta desses processos de conservação conseguem chegar até a nossa mesa, a nossa cozinha para serem consumidos. Ok? Vamos à frente. E eu não poderia deixar de falar aqui das embalagens, tá? Para conservar esses alimentos também, certo? Então, as embalagens, né, elas servem para conter, guardar e armazenar os produtos, informar o consumidor, certo? Lá no rótulozinho tem as informações que esses produtos têm, principalmente de conservação, como você deve conservar, se você tirar da embalagem ou onde armazenar. Então, essa embalagem traz essas informações, ela serve para vender esse produto. Tem pessoas que gostam de uma embalagem X ou outras, né? Às vezes um produto é embalado em uma embalagem que você pode reutilizar depois, então ela serve para vender esse produto. Ela serve também para proteger esse produto contra a luz, o ar, a umidade e a temperatura. E daí então essas embalagens, elas podem ser permeável ao oxigênio, tá? Então, quando eu digo que ela é permeável ao oxigênio, eu estou dizendo que aqui eu estou me resguardando quanto a produtos, a micro-organismos aeróbios, como por exemplo os fungos. Quando eu tenho uma embalagem que é impermeável ao oxigênio, eu estou dizendo aqui que ela é considerada como anaeróbios, né, para micro-organismos anaeróbios, como no caso aqui o Clostridium botulino. E também temos as embalagens um pouco impermeável ao oxigênio. Nesse caso, eu estou falando de microaeróbios. Nesse caso aqui, os Campylobacter. Então, assim, as embalagens, elas estão aí para realmente conservar, dar a durabilidade ainda maior para esses produtos, certo? Então, aqui eu estou até apresentando as embalagens a vácuo, né, que é aqui a ausência de ar, que também é uma outra forma de preservação, né, desses produtos, porque eu não tenho ar. Então, aqui o micro-organismo ele não vai realmente prolongar a sua vida, né? Ele não vai ter aqui sua existência, certo? Hoje as embalagens a vácuo, né? A gente pode também na própria cozinha utilizar essas embalagens com esse propósito, né? Tem maquininhas que são caseiras, domésticas, como a gente diz, mas também tem outras bem mais potentes que pode ser utilizado numa cozinha de um restaurante para facilitar realmente aqui o desperdício de alguns alimentos que às vezes não são manipulados corretamente ou não são armazenados corretamente. Se você tem aliado aqui à sua cozinha uma maquininha de embalagem a vácuo, você pode porcionar produtos, tirar, né, embalar a vácuo e armazenar eles, que ainda vão guardar, ainda vão ser armazenados em pouco espaço, não vão tomar tanto espaço do seu refrigerador ou do seu congelador. Tá? Então, é uma técnica que traz bastante benefício para a cozinha.
Então, todos esses processos, gente, são realizados pelas indústrias, né, antes de nós, consumidores, adquirirmos os produtos. Mas e a partir daí, como nós devemos proceder para conservá-los de maneira adequada? Então, ao escolher frutas, verduras e legumes, é importante ficar atento às características do alimento, para se certificar que após o seu preparo eles continuarão saudáveis. Certo, gente? Aqui tem a ver com aquela primeira indicaçãozinha que eu fiz lá na frente. Eu tenho uma matéria-prima, ela foi processada, mas depois que ela é processada, que ela vem para mim, né, como é que eu vou armazenar, como é que eu vou continuar com essas matérias-primas com qualidade. Né? Já no caso dos produtos como farinha, açúcar, grão seco, eles devem mantê-los em local seco e arejado, respeitar os prazos de validade pelo fabricante. Certo? Tudo isso a gente tem que realmente manter. Verificar antes da compra, saber se a gente já não comprou um produto que venha em condições não aceitáveis para o consumo. Quando eu manipular, como é que eu vou manipular, como é que eu vou conservar eles depois dessa manipulação, certo? Então, são cuidados que a gente tem aqui para preservar todos esses alimentos, ok? Então, a gente não deve esquecer aqui as boas práticas para a conservação dos alimentos. Principais erros ou práticas diárias que geram contaminações alimentares. Preparo de alimentos muito antes do consumo, certo? Às vezes as pessoas têm, porque amanhã vai ter um evento, o restaurante vai receber muitas pessoas, e daí então a gente vai ter que preparar logo produtos com muita antecedência. Cuidado com esse preparo, com muita antecedência, certo? Alguns alimentos que sim, eu posso preparar, mas tem outros que eu não vou poder preparar, né? Produtos que vão ser bastante manipulados, que vão levar outros produtos perecíveis, como um leite condensado, uma maionese, tá? E aqui eu cito exemplos de saladas, né? Molhos, certo? Que levam esse tipo de ingredientes, e isso não é bom fazer muito antes de serem consumidos. Alimentos prontos e mantidos em temperatura ambiente, alimentos prontos, foram prontos, tem que respeitar essa temperatura, gente. Se é para ele estar refrigerado, ele tem que ir para a sua refrigeração. Né? Se é um alimento que tem que se manter numa temperatura de cozimento, num forno, alguma coisa desse tipo, eu tenho que tentar ali manter essa temperatura para que ele não fique exposto a uma temperatura ambiente e perca assim a sua qualidade. Certo? Se é para ser refrigerado, refrigerado. Se é para manter morninho e naquela condição ainda de quente, eu tenho que botar numa estufa, certo? Cozimento insuficiente. Alguns produtos, eles têm que ser bem cozidos, principalmente até pelas questões de alguns micro-organismos, né, que a gente tem que realmente inativar, tá? A gente tem que matar realmente esses micro-organismos, então realmente tem que respeitar o seu tempo de cozimento, e daqui então recai sobre as técnicas culinárias, né, que esses produtos precisam realmente para ter o seu ponto ideal de cozimento. Descongelamento inadequado também, né? Isso aqui é uma outra falta grave que os colaboradores e até mesmo os responsáveis, né,
pelas cozinhas cometem, porque se você não treina o seu colaborador, você não capacita ele, diz quais são os problemas de você não manter um congelamento adequado, porque o seu colaborador sai para as 3 horas da tarde, mas ele já deixa em cima da bancada uma carne descongelando, porque ele vai utilizar no outro dia, 7 horas, 8 horas da manhã. Olha só o tempo que esse produto passou em cima de uma bancada, né? Tendo esse descongelamento não apropriado, tá? Então, gente, lembre-se que dentro desses processos de conservação, esses produtos foram conservados, né, na indústria de forma muito eficiente. Houve um congelamento, houve um resfriamento, respeitando aquele alimento. Então, da mesma forma, lá dentro de um restaurante, de uma cozinha, ele também tem que se manter dessa forma, ok? Contaminação cruzada, tá? É um outro aspecto que devemos ter bastante cuidado, porque aqui pode acontecer contaminações sérias, tá? Então, fazer a utilização, né, de produtos crus com produtos prontos para o consumo, isso são erros graves que acontecem dentro da cozinha. E aqui, de novo, a gente recai sobre treinamento, qualificação de colaboradores. Falta de higiene também, tá? Falta de higiene ambiental, falta de higiene de produtos que vão ser processados. Isso também é uma falta gravíssima, porque a gente sabe que aqui produto contaminado não se descontamina. Então, se ele está contaminado, ele é lixo, ele é desperdício, ele é retrabalho. Então, essa falta de higiene vai me trazer tudo isso, ok? Vamos à frente. Então, como evitar a contaminação dos alimentos? Atenção com a manipulação, preparo de frutas, verduras e legumes. Isso aqui a gente sabe, a gente já faz essa praticazinha em casa, mas nada mais do que aqui alertar para esse propósito, né, de fazer aqui uma higienização e uma sanitização correta, né, de folhas e legumes, tá? Utilizando uma colherzinha de água sanitária num litro de água por 10 minutos e depois enxaguar com água corrente. Ou seja, as nossas verdurazinhas aqui, as nossas folhinhas já estariam prontas para o consumo. É só eu colocar num prato, embelezar do jeito que eu quiser, que ela já estaria pronta para um consumo, certo? Outra atenção aqui, ó, para o preparo de carnes, e aqui eu volto de novo a mencionar o descongelamento, né, que tem que ser feito em geladeira, obedecendo, tá, aquele preparo. Então, isso aqui recai sobre a rotina da cozinha, de como os colaboradores estão trabalhando, eles estão respeitando a ordem dos cardápios, eles sabem para que realmente qual é o dia que eu tenho, em que momento eu posso colocar essa carne para descongelar, para que eu não possa colocar debaixo de uma torneira descongelando, porque eu esqueci de tirar, tá? Porque eu não sabia o que eu ia preparar nesse dia do meu cardápio, certo? Não congelar novamente produtos descongelados, você não pode congelar novamente. Lembre-se que para o congelamento na indústria houve um processo bem mais intenso, industrial, e você, a partir do momento que você descongela, você, né, trai aqui de novo as contaminações.
ok? Porque esse produto ficou exposto a uma temperatura ambiente, ele foi manipulado e ele vai ser congelado, então aqui recai sobre algumas contaminações. Descongelar apenas o que for comer ou que for utilizar, certo? Então aqui de novo a técnicazinha do porcionamento, tá? É extremamente importante o porcionamento, principalmente de carnes, né? Num estabelecimento comercial, e se ele ainda for feito com aquela técnicazinha a vácuo, melhor ainda. Eu sei, eu vou tirar só realmente o que eu precisei utilizar para o meu preparo, certo? Aqui eu trago aquele item que eu mencionei para vocês mais à frente da contaminação cruzada. A gente deve evitar essa contaminação cruzada respeitando o meu espaço, o meu ambiente, tá? de trabalho, certo? Cuidado com a utilização de tábuas de corte para manipular alimentos crus e alimentos que você já fez uma higienização. Né? Lembra-se lá no slide à frente que eu mencionei que as minhas hortaliças elas já estavam lavadas e pronto para o consumo. Tá? Então eu não posso colocar essas hortaliças aqui em cima dessa tábua de carne, onde eu tenho um alimento cru e que eu vou contaminar esse produto aqui. Esse, no caso, né? Vou contaminar porque esse produto está cru. Olha os utensílios que eu vou utilizar para que eu também não possa utilizar nesses outros produtos que eu ainda vou processar. Tá? Então, muito cuidado com a contaminação cruzada, certo? Nos ambientes, nos colaboradores, na minha forma de preparo, tudo isso pode existir sim a contaminação cruzada. E nós temos que ficar atentos o tempo todo a essa contaminação cruzada. Após o preparo de alimentos, consumir no máximo 2 horas. Alguns alimentos requerem realmente isso, para que eles não percam a sua qualidade ou que eles não venham a se contaminar, tá certo? Eu não vou consumir mais, terminou um almoço, retira todo esse material, guarda, repassa para outras embalagens e que eu possa guardar na geladeira as sobras, né, que ficaram, as sobras limpas, né, nesse caso, tá certo? Então, sobras de enlatados devem ser armazenados em sacos ou potes plásticos ou de vidros, tá? Tirou da latinha, gente, retira totalmente o restante. Não vou utilizar tudo. Abri uma latinha, só vou utilizar 2 colheres de sopa. E o restante, vou colocar na latinha lá na geladeira. Não, repassa para um outro recipiente, tá? Um recipiente limpo, tá? Como no caso um potinho plástico, um saquinho, certo? Lembre-se que esse produto de latinha você danificou, você violou essa latinha. Então, constituintes que tinha nessa latinha, ela passa para dentro desse alimento e aí então ela pode ali tornar esse produto impróprio para o consumo. Ele pode oxidar, ele pode mesmo levar a algum tipo de contaminação, porque você esqueceu de lavar sua latinha antes de abrir, que é uma outra dica aqui, sempre dá uma lavada assim, né, na sua latinha antes de abrir, tá? Porque pode ter algum contaminante e aí você livra um pouco desse contaminante, ok? Vamos à frente. Aqui, então, a gente finaliza, certo, gente, a nossa aula. Espero que vocês tenham um bom estudo, acompanhem o material e muito obrigado pela
aula de hoje com todos vocês.